Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista, e estou aqui para orientá-los na busca pelos seus ancestrais, na montagem da sua árvore genealógica e também no seu processo de cidadania europeia, caso você precise da genealogia, e geralmente precisa, especialmente as cidadanias portuguesa, espanhola e italiana. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o donativo da comunidade israelita de Lisboa, CIL. O que é isso, Rano? O donativo é aquela taxa que eles cobram de você pelos seus serviços lá, pelos serviços deles, para que eles analisem o teu processo de descendência de judeu perseguido pela Inquisição, pelo Estado português, e, se for o caso, emitam o seu certificado de descendente desse judeu. Então, para isso, eles cobram uma taxa lá, uma tarifa de 500 euros, ok? Quanto tempo demora, Rani, para eles cobrarem essa tarifa? É de imediato? Não. Atualmente, eles estão enviando e-mails para as pessoas cobrando esse donativo daquelas pessoas, daqueles requerentes que deram entrada há um ano atrás, ou seja, em julho de 2022. Então, essa pré-análise do processo lá na CIL está demorando mais ou menos um ano. É nessa pré-análise que eles enviam um e-mail para vocês com os dados bancários pedindo o donativo de 500 euros. Muita gente está em dúvida aí com relação ao abatimento de 50% no valor desse donativo. O que é que eu preciso para ter acesso a esse abatimento? Bem, você precisa usar o processo de um familiar já certificado. Preste atenção, um familiar já certificado, ok? Então, esse processo que você entra através de um familiar já certificado, ele é totalmente diferente do processo habitual, que você vai entrar sem ter familiar certificado. É um processo resumido, onde você vai precisar de uma autorização formal, escrita, assinada desse familiar certificado, e você vai usar apenas a árvore genealógica, vai montar sua árvore genealógica. Como ele é seu familiar, vai ser muito próxima, muito parecida com a sua árvore genealógica. Aquela árvore que está lá no site da CIL, modelo B, em forma de grade, lá de tabela, é aquela árvore que você vai mandar. Então você não vai fazer o que dá mais trabalho nesse processo, que é o estudo genealógico. Você vai usar o estudo genealógico desse familiar já certificado mediante a autorização dele. Então é um processo muito mais simples, muito mais resumido, mas ele é diferente, o formato é diferente daquele processo do novo requerente, digamos assim. Então, esse familiar tem que estar certificado. O que é que algumas pessoas estão fazendo aí? Estão entrando na CIL em grupo de familiares, né? E um familiar dá entrada no processo, manda o processo lá online, né? Através do site da CIL. No outro dia recebe um e-mail com o número do processo, usa esse número de processo lá como se aquele processo daquele familiar já estivesse certificado. Então vocês estão vendo aí na tela a grade aí da CIL, né? Aliás, o que está lá no site da CIL, você pode enviar o teu processo como novo requerente ou através do familiar de requerente já certificado. Se você for realmente familiar de requerente já certificado. Então você clica aí nessa opção e coloca o número do processo desse familiar. As pessoas estão gerando o número do processo atualmente de um familiar qualquer e já envia o processo delas como se aquele familiar já estivesse certificado, mesmo sem ele estar. Entenderam? Então muita gente está fazendo isso, muitos profissionais inclusive estão fazendo isso. Eu não aconselho. Rani, que tipo de parentesco é esse que eu posso usar? Um familiar até que grau de parentesco? Até o segundo grau ali, um tio ou um primo em segundo grau. Se vocês tiverem ali até o bisavô em comum, assim o aceita que você utilize aquele processo do seu familiar. Lembrando, desde que ele esteja certificado.
até agora eu não vi um parentesco mais distante, terceiro, quarto grau, que eles tenham aceitado, né? Pode até ser que exista, mas até agora eu não vi. Se você conhece alguém que tem um parentesco mais distante, que tenha sido certificado dessa maneira, pode colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Então o intuito desse vídeo é esse, é para que você só use o processo de um familiar se esse familiar já estiver certificado, ok? Muitas pessoas estão pegando aqueles processos de familiares que ainda estão tramitando lá na CIL, lá na comunidade israelita, e estão usando esse processo. Aí pensem comigo, se esse processo desse familiar que ainda está tramitando lá na CIL der algum problema, enroscar lá em algum analista, né, na análise final do processo. Esses processos passam pela análise preliminar, onde eles te cobram um donativo, e análise final, que é composta por uma equipe aí de dezenas de analistas historiais. Eles chamam analistas historiais. São pessoas especialistas, técnicos, historiadores, genealogistas, que vão fazer uma análise muito mais acurada, uma análise muito mais detalhada do teu processo, e é até muito comum hoje em dia que eles peçam outros documentos, outras fontes ou outras informações sobre certas linhas de ancestrais que estão lá no seu processo. Então, se o processo daquele familiar que está lá na CIL der algum problema, enroscar, esse familiar não conseguir essas fontes de jeito nenhum, o teu processo que foi dado entrada atrelado ao dele vai ser prejudicado. Tem tudo para ser prejudicado. Então é um risco que eu não corro, é um risco que algumas pessoas correm aí, preferem correr, mas eu não aconselho, tá bom? É apenas minha forma de trabalhar, minha visão de todo esse processo. Eu sigo estritamente as regras da CIL, tá bom? E se ela está falando lá que esse familiar tem que ser certificado para eu usar o processo dele, por que eu vou usar o processo de alguém que ainda não está certificado? Entenderam? Então sigam as regras da CIL, dancem conforme a música deles, façam tudo do jeito que eles querem. Por mais que vocês discordem de algum pedido, alguma análise lá deles, mas façam do jeito que eles pedem, tá bom? É o conselho que eu dou para todos vocês. Se você quiser aprender a montar todo esse processo do zero até o envio para a comunidade israelita de Lisboa, todo o passo a passo de envio desse processo para a comunidade israelita de Lisboa, que você tem que fazer, onde você tem que entrar, enfim, tudo detalhado, está no meu e-book aqui abaixo, na descrição do vídeo. Guia prático para a cidadania portuguesa pela Via Sefardita, atualizadíssimo com um modelo de processo lá pelo Antônio Bicudo Carneiro, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Se vocês seguirem aquele modelo lá, forem em busca das fontes, vocês vão conseguir fazer o processo sozinho e vão economizar muito dinheiro com genealogistas, enfim, com profissionais que poderiam fazer para vocês. Tá bom, gente? É isso, deixem seu like aqui abaixo, é muito importante para o canal. Por favor, não assistam sem deixar seu like. Inscrevam-se no canal também, deixe sua dúvida, seu comentário aqui embaixo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.